Gravar, então já estamos gravando a partir de agora. Então, querido Vince, tá contigo. Você não precisa explicar como funciona aqui, porque você já sabe. As perguntas aí feitas pelo chat aí, no final, se houver espaço, se você achar melhor assim, a gente pode fazer, mas você usa o teu tempo aí até às 10 horas. Você está livre aí. Tá contigo, querido. Amo você. Um abraço. Amém, queridão. Bom dia, amados. Eu sou muito grato a Deus por esse convite, por estar com vocês e podemos compartilhar aquilo que Deus está nos falando. Bênção demais tudo que eu tenho aprendido desde o início aqui. Mas que certo que... Vince, ficou mudo. Seu microfone está mudo, Vince. Desculpe. Ok. Então, eu não sei até onde me ouviram, mas bênção o convite, bênção estarmos com os irmãos, aprendemos aqui desde o início, né? Estamos nessas lives já há alguns meses, louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Deus já nos ensinou, muitos amigos, companheiros, queridos, e só para que alguns irmãos nos conheçam, eu estou casado há 44 anos, tive 3 filhos e temos 4 netos, só tem um que está pertinho de mim, tem um aí no Canadá, o outro já morou nos Estados Unidos, e Deus está trabalhando aí com a família, são 4 netos, e a gente está no ministério há 42 anos, louvado seja o Senhor. Então, Deus tem trabalhado isso em nós. Eu quero pedir a um dos irmãos que ore por mim aí e que Deus possa nos falar nesse tempo. Amém? Eu vou pedir aí o Edson, que está na Itália, para orar por nós, pela palavra que Deus quer nos dar hoje. Amém, né? Que bom. Privilégio sempre, né? Privilégio. Glória ao Senhor, né? Tantos irmãos, queridos, bênção. Pai, nós realmente te agradecemos, né, por essa oportunidade, né, de podermos estar juntos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e sermos cada vez mais sensíveis, né, ao teu Espírito Santo. Nos ajuda nesse tempo para que possamos realmente ter a alegria, né, de ouvir aquilo que vem de ti, que o Vince possa expressar pela boca dele aquilo que está no teu coração, ó Pai, né? Aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, o Senhor tem reservado para nós. Nós te agradecemos por esse momento e te pedimos mesmo que o Senhor conduza, o teu Espírito Santo, conduza todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Eu sei que nessas manhãs de terça-feira, Deus tem usado o tempo para nos falar, para ministrar o nosso coração. Eu pedi ao Senhor para ministrar segundo aquilo que Ele quer falar a cada um de nós. E hoje eu quero pedir aos irmãos para abrirmos a palavra em Atos, no capítulo 8, versículos 26 até o versículo 39, que fala sobre Filipe, eunuco. Quero pedir a um dos irmãos para colocar o texto aí, então, no chat, e a gente vai acompanhar. Atos 8, 26 a 39. Eu estou ouvindo. O Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías, o que vens lendo. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era essa:
foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o seu coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Eu creio que Deus quer nos falar nesses dias a respeito da vida, principalmente desses dois homens. Olhando a situação de Filipe, ele estava em Samaria antes, então, dessa experiência tremenda que agora ele tem com a voz de Deus. E ele estava sendo muito usado por Deus. É difícil a gente ouvir Deus quando Deus está nos usando num lugar. E, principalmente, quando tudo está dando certo, é bem provável que a gente queira continuar naquele lugar. E uma palavra que Deus quer nos dar, eu creio que nesses dias, alguém tem me lembrado essa frase que eu reparti já tem um tempinho, né, sobre devolvermos a igreja ao Espírito Santo. Precisamos dessa obra do Espírito Santo na nossa vida, de deixarmos Deus fazer a obra dele como ele quer. Então, essa situação de sinais, de participarmos dessa obra do Espírito Santo, e aqui esse texto é muito tremendo assim para o meu coração, porque Deus toma iniciativa na vida de dois homens que estão buscando uma experiência. Um deles já conhecia, que era Filipe, né? E essa passagem, para mim, nessa atuação o tempo todo do Espírito Santo, esse trabalho de Deus em nós, mostra que a gente pode experimentar esses milagres de Deus. São dois homens que estavam buscando a Deus e Deus sabe onde estão esses homens. Tremendo pensar nisso, né? Deus sabe onde esses homens estão. E é tremendo pensar que Filipe ele conhecia a voz do Senhor. É uma necessidade hoje. Eu tenho um clamor no meu coração e eu digo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter essa intimidade com Deus. E foi tremendo aqui para Filipe, porque ele estava sendo usado por Deus num lugar onde estava tudo tranquilo para ele, quando ele ouve essa voz do anjo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu creio que a gente precisa, nesses dias, também de ter essas experiências. É claro que o anjo não aparece todos os dias, mas como eu quero ouvir Deus, ter experiências com Deus. E o anjo avisa para Filipe, né, que ele está indo, ou que ele tem um chamado para ir lá para aquele caminho de Gaza, que vai para a Banda do Sul, e dá um aviso assim: esse caminho é deserto. Filipe podia pensar assim: mas Deus está me usando aqui, como é que eu vou para um caminho que é deserto, né? A gente, de fato, prefere onde tudo está acontecendo. Mas a palavra fala que Filipe levantou e foi. Tremendo isso também, porque foi um homem sensível à voz de Deus. Às vezes nos falta sensibilidade ou ficamos confusos, porque Deus está nos usando, porque ter sensibilidade
para ir para um outro lugar desconhecido. Eu creio que Deus quer nos falar sobre isso, amados, principalmente para nos dar essas experiências. O que mostra da parte de Deus no nosso coração, quando a palavra diz que ele levantou e foi, uma responsabilidade dele em ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente não pode resistir, mas obedecer, como ele fez ali, obedecendo a Deus. E uma característica assim também que temos que ter diante da voz do Senhor e que Filipe tinha era disponibilidade. Hoje Deus quer achar esses homens que são disponíveis para que a gente possa ter experiências que muitas vezes são contra as circunstâncias que nós estamos vivendo. E a palavra diz que ele, então, indo e obedecendo ao Senhor, versículo 27, tinha, então, naquele caminho, aquele tesoureiro etíope, né? A palavra diz que ele era um alto oficial da rainha dos etíopes. E esse homem, então, era um homem de posição, de influência, de status, um político eminente, um homem de poder aquisitivo. Mas esse homem estava preocupado e ocupado em buscar a Deus, né? Aqui ele cumpria uma tradição. A palavra diz que ele era isso tudo, mas tinha uma tradição. Deus também quer nos falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente cumpre uma rotina e Deus não é um Deus de rotina. Deus quer fazer coisas novas conosco. E esse homem, que era essa autoridade, estava voltando, a palavra diz que estava de volta, mas mesmo de volta do lugar que era o quartel general da religião, ele não tinha encontrado nada, né? É importante também pensarmos sobre isso, porque às vezes nós estamos buscando faz tempo, ou estamos caminhando com Deus faz tempo, mas só dando uma manutenção na nossa vida. Não tem nada acontecendo de novo, não tem uma experiência nova. E a gente só segue a nossa tradição. Ele seguia a sua tradição. Eu creio que Deus quer nos incomodar nesses dias para que possamos sair desse contexto da tradição, da religião, porque Deus está nos chamando para um tempo novo. Deus está falando à igreja sobre viver um tempo novo. Não importa quantos anos temos de ministério, mas nós temos que ser renovados do Senhor. Essa é a minha busca diante de Deus, e é assim que eu estou diante de Deus, querendo algo novo. Mas para experimentarmos algo novo, a gente precisa, de repente, disso aqui, de palavras que possam nos desafiar, nos levar um pouco mais adiante, de estarmos perto de gente que possa buscar ao Senhor e repartir conosco, porque a nossa busca ela será certamente respondida. Essa passagem ela tem muitas outras riquezas, mas o tempo aqui não nos permite entrar com tanta profundidade, mas eu creio que Deus quer entrar principalmente nessas questões que Ele quer trabalhar conosco. Aqui, eu que quero receber, eu que quero hoje me alimentar dessas coisas do Senhor. Então, naquele momento, o Espírito Santo já tinha colocado um outro homem naquele caminho deserto, que era Filipe. Olha como é importante que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor e que a gente possa encontrar alguém que está buscando ao Senhor. Eu pedalo todos os dias, 30 e poucos quilômetros, mantenho a minha rotina aqui na nossa cidade. Não tivemos o lockdown, sempre eu estou com todo o aparato aí, as regras, procurando obedecer em tudo, mas pedalando, eu oro a Deus, pedindo ao Senhor
que coloque pessoas no meu caminho, que eu possa, nessa pedalada, ter experiências, e algumas vezes eu tenho que voltar para casa um pouco antes do almoço, eu passo da hora do almoço e tenho que explicar à esposa, não atrasei, mas eu tenho uma bênção para compartilhar, porque Deus criou uma situação no meio do caminho. E eu creio que quando nós oramos sobre essas coisas, né? Agora, uma situação assim tão recente desses últimos dias, né? A lanterna da minha bicicleta caiu e tinha alguém que pegou, me entregou, eu peguei a lanterna e ela estava esperando o Uber e imediatamente ela disse assim, eu tenho problema com síndrome de pânico. Então, quer dizer, uma parada rápida, mas se você está orando, Deus te entrega pessoas específicas para que você possa, então, compartilhar das coisas do Senhor. Essas experiências Deus tem me dado muitas. Mas aqui a palavra diz que era a experiência de Filipe com esse eunuco, porque agora Deus fala de novo para ele. Aproxima-te desse carro, está no versículo 29, e acompanha-o. Queridos, imagina uma pessoa que está perto de uma carruagem e ele começa a correr do lado daquela carruagem e ouviu que, então, aquele homem lia o livro do profeta Isaías. E ele perguntou, compreendes o que estás lendo? Eu acho tão tremendo nisso, porque Filipe fez a pergunta do Espírito Santo. Ele não tinha conversa para jogar fora. Ele era um homem de serviço, de trabalho, de ouvir a voz de Deus. Ele estava conectado com Deus. Assim temos que viver, conectados com Deus, quebrantados, chorando, clamando ao Senhor, orando, pedindo ao Senhor que nos leve àquelas pessoas necessitadas. Filipe era um homem ligado em Deus o tempo todo. Essa é a vontade de Deus, que estejamos ligados, conectados o tempo todo com essa intimidade com Deus. Alguns de nós, depois de alguns anos, perdemos essa intimidade, mas Deus quer nos trazer a esse lugar de intimidade. E a palavra diz que, mediante essa pergunta, que era uma pergunta do Espírito Santo, ele era guiado o tempo todo pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos 8:14, né? A palavra diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns falam em aposentadoria, eu penso assim, Deus, para mim não tem aposentadoria, eu quero ir até o final, de bengala, eu quero servir ao Senhor, não tem parada para mim, eu quero fazer aquilo que Deus quer. E naquele momento, o eunuco respondeu no versículo 31, como poderei entender se alguém não me explicar? Aqui é tremendo, porque se a gente pensa nessa pergunta direta que foi feita ao eunuco, né? Essa pergunta assim que foi certeira, aquele homem deu uma resposta que não foi evasiva, desonesta, ele não usou nenhum tipo de fuga. A pergunta direta e objetiva gerou nele uma resposta franca, honesta, e uma pergunta também dirigida pelo Espírito Santo. Sabe que nós temos que falar as coisas que o Espírito Santo quer que falemos. Louvado seja o Senhor. Ele até que tinha uma tradição, mas ele queria abrir mão daquela tradição, ele queria conhecer a Deus. Então, amados, se nós estamos numa busca, a gente vai quebrar algumas situações de tradição na nossa vida no dia que o Espírito Santo de Deus tocar na nossa vida. Por isso, eu considero essa passagem uma passagem onde o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo. E a resposta ela foi muito franca. Como poderei entender se alguém não me explicar? Então, é por isso que
eu preciso que alguém também me explique. E algumas vezes eu tenho que tomar conselho, e eu sempre tomo conselho. Tenho homens que me ajudam, que estão sobre a minha vida, e a palavra diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, nós não temos que pensar só numa questão de um colegiado, mas temos que pensar em um homem que tem, de fato, uma mentoria sobre a nossa vida e que nos ajuda de uma forma específica, que conhece o nosso coração. E, nesse momento, esse homem se abriu para essa explicação, para essa iluminação. Quando a resposta é franca, amadas, nós podemos ser iluminados. Agora, pensa bem, gente de posição, empresários, políticos, gente que tem cultura, eles não gostam que as pessoas conheçam que eles têm uma certa ignorância em alguma parte. Mas, na verdade, esse homem ele se abriu para conhecer o que ele não conhecia. Ele não queria fazer as pessoas pensar que ele entendesse o que ele não entendia. É muito tremendo isso. Medita nessas coisas. Ele começou exatamente pelo lugar que ele precisava começar, porque ele disse assim: eu estou cego. Qual que é a dificuldade que nós temos com algumas pessoas? Algumas pessoas que estão cegas, que não enxergam, mas que insistem em continuar nas suas cegueiras. É tão tremendo a gente achar gente com gente de sede de Deus, gente que se humilha. Então, eu entendo que a humildade aqui, e Deus quer nos falar muito sobre a humildade, é um ponto importantíssimo. Os anos de ministério não podem nos deixar orgulhosos. Então, tem que quebrar o orgulho, essa situação toda do fingimento, da barganha, da desculpa. Deus quer tirar isso do nosso coração para que possamos aprender com Ele. E eu quero dizer para você, é assim que Deus faz com pessoas honestas. Amém? Recebe isso no seu espírito, porque o que nós queremos é estarmos abertos para a palavra de Deus. Se você quer, francamente, abrir seu coração e mostrar, lembra da passagem lá em 2 Reis, capítulo 6, sobre a questão do machado que caiu? Deus tinha poder para fazer flutuar o machado, mas, de fato, tinha que mostrar onde caiu o machado. Então, muitas vezes, isso que nós precisamos. Olha, minha vida, ela se atrapalhou exatamente nesse ponto. Eu quero dizer que eu preciso disso. Então, quando nós mostramos o que realmente acontece conosco, nós damos abertura para que Deus faça alguma coisa que vai alegrar o nosso coração, restituir a nossa vida, a nossa intimidade, a luz. Na tua luz, é assim que diz a palavra, na tua luz vemos a luz. Então, o que aquele homem determinou naquele momento? Ele queria conhecer aquilo que ele não conhecia. Aleluia, é um homem sério. É este homem que Deus quer levantar. E eu digo para você, Deus é para nós o que nós somos para Ele. Se você se apresenta de uma forma superficial, com enganos, com motivações erradas, como Deus vai tratar coisas sérias no seu coração? Então, também uma coisa tremenda na vida desse homem, desse eunuco e do próprio Filipe, porque 2 homens cheios de Deus, eles vão produzir uma história que é imortal. Imagina, eu posso morrer, essa pessoa que eu tive experiência, ela vive e ela vai contar a nossa história. E depois alguém que viu, que conheceu, vai contar a nossa história, ainda que nós passamos por essa terra. Então, Filipe
e eunuco, eles tiveram esse registro dentro da palavra que é imortal. E eu digo para você, Deus sempre vai tratar com aquilo que ele encontra. O Espírito Santo de Deus te pegou nessa. Se você não dá liberdade, se você não deixa o Espírito Santo de Deus tratar com áreas que são específicas, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o que ele encontra. E saiba de uma coisa, Deus não vai coagir ninguém. Amém? Deus é cavalheiro. Ele não é um Deus de coação, ele é gentil. Louvado seja o Senhor. A obra que ele faz é por amor. Se nós estamos voltados para nós mesmos e se de fato nós giramos em torno de nós mesmos, então nós vamos ficar ali centralizados numa situação do nosso ego e o Espírito Santo não pode fazer a obra que ele quer fazer. Ele não tem chance. Por isso que eu repito para os irmãos, vamos tomar essa palavra. A palavra de Deus nessa manhã é uma chance para transformar, para mudar o nosso coração. Eu preciso de mudança. Eu sou um necessitado de mudança. Eu clamo ao Senhor, eu choro, eu passo madrugadas, eu digo, Senhor, eu quero ser transformado, não importa a sua idade. A igreja precisa ser renovada através do renovo dos seus pastores, dos homens e mulheres de Deus que ele tem levantado. Mas para isso, amados, eu digo para você, Deus quer que cheguemos ao fim de nós mesmos. Essa é a dificuldade que muitos têm. Queridos, primeiro, nós temos que sepultar a nossa própria vida, crucificar a nossa própria vida. Só um homem crucificado vai ser seguido por gente crucificada. Vamos entender isso. Essa é a dificuldade de muitos de nós, porque a gente tem algumas obsessões ou alguns enganos no nosso coração, e aí a gente tem esse problema de ficarmos girando em torno de nós mesmos, mas isso gera esgotamento e cansaço, desistência, tristeza. Nós ouvimos aqui nessas lives situações de pessoas desanimadas, com medo, e esse é um tempo que muitos estão com medo, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. É versículo para nós, não somente para o incrédulo. Cristo em nós é esperança da glória, é a palavra do Senhor para cada um de nós. Então, eu digo assim ao seu coração, ao seu espírito, Deus sabe onde estamos amarrados. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar conosco. Ele queria trazer uma libertação para esse homem da sua tradição. E, de fato, Deus preparou esse outro homem de Deus para que pudesse estar naquele lugar. Filipe e eunuco, eles estão mostrando como resolver esses problemas de uma forma simples. Olha bem, essa frase é importante. Filipe e eunuco nos mostra como precisamos resolver o problema de uma forma simples. Amém? Não importa se você está trabalhando. Trabalhar é de Deus. É tão lindo trabalhar. Mas trabalhar dentro da vontade de Deus. Ainda que Filipe estava trabalhando em Samaria, e é só ler os capítulos anteriores, versículos anteriores, o quanto Deus estava usando Filipe. Mas, de fato, Deus tinha agora um trabalho para Filipe num caminho que a palavra diz que era deserto. Então, como que você sai de um lugar de movimento para um lugar deserto? Sabe o que vai acontecer, amados? Quando nós saímos assim, a gente vai experimentar uma obra do Espírito Santo. Eu pergunto para você,
qual foi a última vez que você tomou uma posição de correr algum risco para Deus? Normalmente, o que nós queremos é a nossa rotina. O que nós queremos, muitas vezes, é o nosso conforto, é uma situação de normalidade. Eu sei que agora, com essa pandemia, muitos de nós vimos que, de fato, tem muitas situações que não são normais, mas Deus quer te trazer a uma situação do novo, o novo de Deus, para a gente experimentar essas coisas. Então, Filipe foi uma resposta para Eunuco, e Eunuco é uma resposta para o ministério de Filipe. É uma obra do Espírito Santo, mas às vezes nós queremos que Deus conte tudo antecipadamente. Deus não vai falar tudo antecipadamente, é importante isso. Qual que é o nosso desafio, amados? É de crer loucamente no Senhor. Essa obra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é para a gente louca de amor por Jesus. E nós somos salvos pela loucura dessa pregação. Se a gente mantém o juízo, é para os homens, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. E se a gente fica louco, é para Deus. Eu estou dizendo sobre um louco de paixão, um louco de afeição pelas coisas do Senhor. Então, é isso que tem que estar na nossa vida a cada dia. Então, Deus, através da nossa loucura, vai confirmar o nosso batismo, que significou a morte. O que é nascido de Deus, ele está produzindo coisas para Deus. Então, a gente não está mais na carne, queridos. Eu quero nascer para Deus, para aquilo que Deus quer todos os dias. Eu quero sepultura para a minha própria vida, mas quero servir ao Senhor. Então, a palavra mostra claramente que, mediante essa iluminação, essa palavra de abertura do eunuco, ele subiu, sentou, explicou aquela passagem, tremendo, que Filipe tinha essa unção de Deus para ministrar esse coração, tremendo essa experiência. Eu quero ter experiência. Qual é a experiência que você pode contar mais recente de uma loucura qualquer que você fez? Então, eu quero te dizer assim, Deus quer nos levantar com esse tempo integral para Ele, porque a palavra diz aqui, versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Aí, às vezes, nós pensamos assim, isso é para Filipe. Queridos, eu creio que Deus quer levantar os Filipes dos nossos dias. Amém? É essa a palavra, tempo integral para Ele, tremendo. As empresas aéreas, algumas estão quebrando, mas o Senhor pode nos levar para onde Ele quer, como Ele quer. Louvado seja o Senhor. E nessa unção de Deus, a palavra diz que aquele homem que então foi batizado, ele seguiu cheio, alegre pelo caminho, jubiloso. Então, nós temos que sair dessa situação toda de um padrão religioso para aquilo que Deus quer. Deus quer abrir os nossos olhos, como abriu os olhos de eunuco. A palavra diz que ele tinha os olhos abertos, então, para ler, que ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele estava cego de visão. Então, hoje, eu quero continuar buscando o Senhor, para que o Senhor abra a minha visão. Hoje, eu sei que Deus quer levantar muitos Filipes, louvado seja o Senhor, para trazer visão para muitos eunucos. Louvado seja o Senhor. E eu quero terminar dizendo que a visão espiritual, ela é um milagre. Você pode se abrir e clamar ao Senhor. Deus opera esse milagre na minha vida. Queridos, isso tem acontecido comigo em muitas épocas, mas, sobretudo, agora. Desde novembro do ano passado, eu pensava assim,
Deus quer trabalhar coisas novas na igreja. Deus quer nos dar coisas novas. Deus quer abrir o coração dos irmãos para algo novo. E eu falava sobre isso, não sabíamos, nenhum de nós, o que poderia acontecer em 2020. Queridos, tinha muitos compromissos, uma agenda extensa para cumprir. E eu disse aos irmãos, olha, Deus está me falando algo novo. Mas eu entendo que com a pandemia, eu parei em casa. E, amados, o que eu escrevi, o que eu orei, o que Deus fez comigo, as coisas todas, eu estou com pilhas de papel, de palavras que Deus deu no computador, mais de 200 páginas, que Deus nos levou a escrever experiências tremendas de oração. Então, é tempo de um renovo com Deus. É tempo da gente fazer algo novo para Deus. Eu estou igual aquele novo convertido, né? Com aquela experiência, falando com Deus, eu quero sair, Senhor, eu quero sair. Tenho saído para fazer muitas coisas. Deus está nos dando muitas coisas. Eu quero te dizer, eu quero ser esse Felipe desses dias e quero profetizar isso sobre a sua vida, que nós vamos encontrar muitos eunucos e que Deus vai abrir o nosso coração para tudo aquilo que Ele quer fazer. Eu quero orar por nós e depois a gente abrir aí para esse espaço de alguma pergunta, participação de algum dos irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que essa é a Tua vontade. Levanta nesses dias os homens e mulheres que Tu tens para essa terra. É como Paulo diz em Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, eu quero tocar nesses irmãos. Opera algo novo por essa live. Toca, Senhor, ainda que estejamos separados das nossas cadeiras, distantes, Espírito Santo, renova a igreja com poder. Nós queremos experiências, sinais, prodígios, milagres, uma obra do Espírito Santo que levante toda a igreja, que levante o sacerdócio da igreja. Deus, que todos os irmãos possam ser ativados na vida de Deus para responder aquilo que está no teu coração. Eu oro e te peço isso, Pai, porque eu sei que essa é a tua vontade. Espírito Santo, nós queremos nos devolver para ti totalmente. Faz o que tu queres. Queremos que a igreja seja devolvida ao Espírito Santo. Tenha liberdade de falar conosco. Eu te peço isso, Pai. Eu oro pelos meus companheiros, por cada uma dessas irmãs. Senhor, eu oro e te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, tremendo, Vince. Obrigado. Ô, Vince, não pergunta de ninguém até agora, mas eu tenho duas para você. Sim. Você estava falando aí e eu me lembrei de Pedro lá com Cornélio, né? Aquela visão do lençol, aquela tudo diferente do que Pedro sempre imaginou, e ele teve que obedecer, ele teve que sair daquilo que ele sempre estava acostumado. Eu lembrei que tem muito a ver, né? E uma coisa interessante também de notar é que Deus mostrou lá para Pedro, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e receberei o Espírito Santo. Então Pedro está com aquela ordemzinha toda certinha. Quando chegou lá com Cornélio, as pessoas primeiro foram batizadas com o Espírito Santo. Aí também já confundiu um pouco a cabeça dele. Tem a ver com o que você estava falando. Como é isso, Vince? A primeira pergunta minha, eu tenho duas. A primeira pergunta é: como é isso aí? Como conviver com o que está fora daquilo que a gente parece que está seguro, daquela base que a gente vem trazendo durante anos? E a segunda pergunta, eu queria que você falasse melhor como é que funciona essa questão dessa liderança plural que você falou, né? Ter alguém para se abrir e tudo mais. Então, Pedro, isso aí está em Atos, né? No capítulo 10, essa experiência de Pedro, e ele tinha essa questão toda da tradição. Ele queria fazer dentro do convencional. Eu quero dizer aos irmãos que
eu creio que sou solto, liberto dessas situações, que a minha experiência com Deus ela foi dentro da prisão. Eu conheci Deus dentro da prisão. Ninguém foi pregar de Jesus. Eu ouvia o pessoal da rua dizer, graças a Deus, se Deus quiser. E então o Senhor me deu uma libertação. Eu seria um cara assassinado pela polícia. Eu estava preso naquela época da ditadura, né? No finalzinho ali da ditadura. Foi a Polícia Federal que me prendeu. E, na realidade, eu conheci depois 2 policiais que foram separados para me matar. Deus me deu isso em vida, né? Ele tocou no meu filho e disse assim, olha, você tem que seguir a Jesus, porque o seu pai era um cara morto. E eu seria morto pelo pessoal do tráfico também. Eu fui preso numa trama assim da Polícia Federal na época, né? Isso faz muitos anos, louvado seja o Senhor, e tenho dedicado a minha vida ao Senhor nesses últimos 42 anos, e foi lindo o que Deus fez. Mas eu creio que isso tem muito a ver, amados, com a experiência que eu tive. Porque me disseram, quando eu saí da prisão, isso não é o testemunho de agora, né? Mas eu saí procurando Deus. Onde é que está o Deus que me tirou da prisão? E aí me disseram assim, você precisa participar aqui de um grupo e de uma religião. E eu participei, batizei, experimentei tudo aquilo e me comprometi e fiz a obra, entendia que Deus tinha mais para mim, mas eu entendi, de fato, uma coisa importante, que Deus queria a cada dia revelar a sua vontade. E para conhecer a vontade de Deus, eu tive uma outra batalha, que foi com a religião. No processo que eu estava e que eu servi ao Senhor e que eu fiz seminário, que eu fiz depois, fui bacharel em teologia, essas coisas todas, e passei por esse processo todo da religião. Eu estou negando, amados, que tem riquezas. A gente tem riquezas, tem Deus em todo lugar, mas estou dizendo da situação de Pedro. Pedro não podia imaginar que Deus agora tinha algo para ele que era novo. E era o próprio Deus que estava chamando para que Pedro fizesse, né? Então, eu digo aos irmãos, para mim, isso custou um preço, porque era tanta tensão de obedecer ao processo que eu vivia, que eu tive convulsões, Deus sabe, fiquei me debatendo ali. Naquele tempo, então, era epilepsia, e eu tive que tomar remédios. Esse remédio foi muito bom para mim, porque o médico me proibiu, então, de dirigir, de trabalhar por 3 meses. Eu tinha 3 meses para orar e ler a Bíblia e me encher do Espírito Santo. Foi tremendo esses 3 meses. Sobrou o violão, sobrou livro, e eu buscando a Deus. O que Deus fez foi tremendo, me dava uma revelação tremenda das pessoas, cura, expulsando demônio. Deus fez de tudo. Então, o que Deus estava me mostrando? Que eu tinha que partir para algo novo. E Deus, então, me mostrou esse novo de Deus. Comecei a fazer discípulos. Uma experiência tremenda que Deus nos deu nesse processo. Às vezes, nós estamos apegados ou só restritos a questões da nossa tradição, que era o que acontecia com Pedro. Mas nós temos que abrir para o novo de Deus. É bom lembrar que o novo de Deus vai respeitar os irmãos, vai ver a igreja como um todo, amém? O corpo de Cristo, que a Bíblia diz que existe um só Deus, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Queridos, Deus vai nos ajudar a nos relacionar com tudo isso sem nos dividir com os irmãos, amando os irmãos, ajudando os irmãos. É claro que eu passei por esse processo. Até sangue pela boca eu perdi. Eu tive uma úlcera do adenal que eu comecei a perder sangue pela boca. E na época, Osias, eu ainda fiz uma cirurgia de menisco, jogava muita bola, e naquela cirurgia, aquela situação antiga, anterior, era uma cirurgia aberta, eu tive que andar de muleta 3 meses. E tinha uma perseguição assim de alguns que diziam:
Nessa época eu estava na diretoria de pastores, aí Deus aleijou, e Deus teria me aleijado exatamente por algumas coisas que eu estava entendendo. Então, uma coisa eu quero te dizer, fazer o novo tem um preço. A palavra diz que Davi serviu ao Senhor segundo a sua geração. Pagou um alto preço. Todos que querem fazer algo novo vão pagar um alto preço. Lembra disso. Pode ser que Deus está te chamando para pagar um preço alto. E esse preço é um processo de humilhação, de quebrantamento, de choro, de perdão, de reconciliação. Esse é um processo. Então, Pedro teve que enfrentar isso, enfrentar esse novo de Deus. E quanto à segunda pergunta, Osias, olhando aqui o horário, o que é que eu descobri também nisso? Que Deus quer levantar um ministério plural. Não pode ter mais ninguém sozinho. Essa é a vontade de Deus. Queridos, ontem ainda ministrava numa reunião que quando a gente fala sobre dons ministeriais, que está em Efésios 4:11, ou em 1 Coríntios 12, 27 a 31, ou se você fala dos dons, da manifestação dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 8, ou dos dons de serviço, né? Romanos no capítulo 12, Romanos capítulo 12, 8. Só confirmar aqui rapidamente para os irmãos. Romanos, eu quero citar... 12, isso mesmo, é o 12 mesmo. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Então, o que Deus quer fazer conosco, e eu chamava a atenção dos irmãos, é que esses dons ministeriais estão sempre no plural. Sempre no plural. Não tem pastor, tem pastores. Não tem apóstolo, tem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Então, eu fico pensando, é igual Deus criou as orquídeas. Ele não criou uma, duas ou três, mas milhares de... É lindo ver as orquídeas. Minha esposa gosta, está cuidando das orquídeas aqui, está florescendo, e é cada orquídea tão linda que nasce. Amados, Deus tem muita gente, quer levantar muita gente. Essa posição de um ensinar, Deus vai continuar usando um para ensinar, mas Deus quer levantar 300 que estão ouvindo, 500 que estão ouvindo. Então, nosso trabalho tem que ser um trabalho forte, e de todos nós, né? A gente não pode pensar que alguns, quando a gente começa a ler sobre o funcionamento do corpo, todo o corpo de Cristo tem que funcionar. E é importante que dentro desse ministério plural, a gente tenha pessoas que nos corrijam. Eu louvo a Deus que são dezenas de anos no ministério sem experimentar uma divisão da igreja. Mas o que eu tive que fazer com algum desse companheiro que um dia estava chateado? É claro que mais de 40 anos, alguém fica, de alguma forma, chateado, tem uma situação ou outra. Mas, irmãos, quem não queria vir para a reunião do presbitério, eu pegava a bacia, a toalha e ia para a casa dele. E é por isso que ninguém foi embora. Louvado seja o Senhor, para chorar, para pedir perdão, para reconciliar. Então, o ministério plural é totalmente de Deus. E dentro desse ministério plural, ou alguém que de fato está fora dele, mas que cuida desse ministério, a gente tem que ter um mentor para Deus levantar, alguém que toca na nossa vida. E eu precisei de alguém que tocasse na minha vida fortemente, na minha esposa, né? Meu temperamento é um pouco mais manso, minha esposa é brava, mas louvado seja o Senhor. É uma brava amante de Deus. Aí eu precisei de ajuda, porque eu tinha que acertar, porque eu era calmo, mas pirracento, fleumático. Então, Deus tinha que tratar comigo. Ela tinha riquezas lá dentro das obstinações dela. Deus tinha que tratar com obstinação. Então, eu precisei muito de alguém que me ajudasse. Louvado seja o Senhor. E até o dia de hoje, continuo precisando de ajuda. Estou vivendo uma lua de mel. Aqui não tem nada de divórcio, não. A pandemia aqui só trouxe mais amor, mais carinho,
e como as viagens pararam, ela tirou a louça lá de dentro da cristaleira, dos armários, faz aquele almoço gostoso, as plantas estão florescendo, então aqui é só love. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Alguém mais aí? Ninguém escreveu nada? Alguém quer? Temos aí mais 5 minutos. Agora, se alguém quiser abrir o microfone e compartilhar um pouco da aplicação dessa palavra na sua vida, também é legal. Falar, Deus me falou isso, eu estou reagindo nisso. Quem sabe não é a pergunta, mas reagir à palavra que Deus nos entregou. Alguém quer participar agora nesse final aí? Agradecer aí, viu, Osias? Eu sempre vi o nome dele, ouvi falar também através de você, e dizer que a palavra foi muito importante para a minha vida, né? Nós estamos vivendo um tempo de extrema dificuldade e a gente poder ouvir um homem que vive aquilo que prega é muito importante. Então, louvo a Deus pela tua vida, a mensagem falou muito comigo, anotei tudo aqui, ou quase tudo, à medida da minha velocidade, né? E apliquei ela no meu coração. Então, estou muito feliz essa manhã com tudo que Deus está fazendo. Agradeço os Osias aí pelo convite, fazer parte desse grupo aqui. Eu já disse que eu sou como um leão na cova dos Daniéis, né? Cheio de gente importante aqui e eu aqui no meio, vivendo esses dias de extrema dificuldade, lidando com gente, não é? Lidando com gente e aprendendo a ficar mais tempo em casa. E você aplicou muito bem isso que eu sei que deve ser a dificuldade de muita gente nesses dias. Esses dias encontrei um irmão que me disse: rapaz, eu aprendi a conhecer minha mulher. Parece aquele filme, Casei-me com Você, misericórdia, pastor, ora por mim. Então a luta é violenta, né? Situação que muitas vezes a gente vai para o púlpito, não é? E vai pregar uma palavra, a gente sai de lá mais vazio do que quando entrou, porque a gente dá o que muitas vezes não tem, espera um abraço de alguém lá embaixo que não tem, e às vezes fala sobre família e o teu dia a dia é uma desgraça. Então, a tua palavra é muito bem aplicada. Eu sei que às vezes a gente se retrai, não quer falar, é muito importante tudo isso que você falou. Para mim foi uma manhã muito importante, uma manhã de crescimento espiritual. Eu espero em Deus, né, que a gente possa ter outras oportunidades aí para estar junto. E aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrado. Muito Amém. grato a Deus. Obrigado pelas palavras. Amém. Aleluia. Grande Eliseu. Mais alguém, querido, para a gente fechar aí? Fala, Vince, mano. meu irmão querido. Luciano. Bom dia, irmãos e irmãs. Que bom ouvir. Que bom ouvir, Vince. Coisa boa. Vince, eu estou com você, que realmente eu realmente estou com você porque eu acredito piamente que, como você disse, que Deus traria novas coisas, novos momentos, uma nova ação. E é o que a gente está experimentando, né? Eu acho que essa pandemia... Eu acho que a igreja precisava disso. Amém. É verdade. Por mais estranho que isso seja, mas acho que nós precisamos de um momento como esse para um despertamento, para um renovo, para reflexões profundas, para mudanças profundas, para as limpezas que a gente está fazendo, para ampliar a visão que nós necessitávamos que ela fosse ampliada. Então, obrigado, Vince, é isso. Estou com você, assino com você. Amém, queridão. Saudade de você, Manga. Aleluia. Amém. Mais alguém, queridos? Temos aí mais um minutinho aí. Se não temos mais alguém, fiquem à vontade aí para a nossa comunhão final, que sempre tem, né? Vocês podem abrir o microfone de vocês aí. Um grande abraço a todos. Eu vou estar passando o vídeo aqui hoje para o Mário vai estar postando, tá? E acompanha lá todos o canal que o Mário abriu para isso. E estamos juntos. Terça-feira que vem, estamos de volta aí. Amém, queridos? Um grande abraço. Foi muito bom. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amados, por toda a palavra. Obrigado, pastor Vince. Pelas orações. Graças a Deus pela sua palavra. Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira. Amém. Amém. Obrigado pela palavra. Muito edificante. Muito
Amém. Muito bom, pastor. Obrigado. Uma bênção. Abraço aí, galera. Deus abençoe. Geraldinho, onde é que você está, Geraldo? Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Até a próxima. Camisa linda sua, viu? Essa aqui, eu sou motociclista, hein? Quero andar de moto com você nos Estados Unidos, hein? É isso aí. É isso aí. DHD, proprietário do Rádio David. Faz aqui o drive-in com motociclista, vamos fazer uma carreata agora também. Deus está trabalhando. Muitas coisas. Os batedores de Cristo. Tá certo. Temos um motoclube aí, o Hebreus. Louvado seja o Senhor. Que legal. Amém. Legal. Valeu, queridos. Um grande abraço, então. Estou encerrando aqui. Tá bom. Deus abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau.